É nosso convidado Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Que medidas gostariam que o Governo concretizasse para os médicos dentistas? Muito bom dia. Está em causa a atividade a continuação da atividade de clínicas e consultórios e a assistência à população de cuidados de saúde oral no futuro, porque neste momento os médicos dentistas estão a assegurar unicamente os tratamentos de urgência não adiáveis de medicina dentária, desde que tenham o equipamento de proteção indicado para o efeito, o que não é o caso. 90% dos nossos colegas referem que têm falta de aceder a este equipamento de proteção. Portanto, neste momento as clínicas e os consultórios só estão encerrados porque não há material de proteção individual? Estão suspensos na sua atividade porque unicamente disponíveis para fazer tratamentos de urgência ou tratamentos não adiáveis, por um despacho do Governo sobre a matéria, que a Ordem recomendou, e acontece em Portugal, como acontece no mundo inteiro, dos Estados Unidos, Europa, Turquia, por aí adiante, porque efetivamente há na profissão uma necessidade, devido a esta pandemia, tomar este tipo de medida. Eu queria lhe fazer notar que estavam a perguntar as medidas que são para tomar, que a rede de clínicas e consultórios de medicina dentária, mais de 6.000 no país, com 11.500 médicos dentistas, é uma rede que presta um serviço público de atendimento à população. Sem esta rede, as pessoas ficam sem assistência em termos de cuidados de saúde oral. Estamos suspensos há 15 dias, agora foi renovada a suspensão até vigorar o estado de emergência e, portanto, esta situação arrastante tem duas consequências. Uma para os doentes, que ficam privados cada vez mais de assistência em termos de saúde oral, e outra para os próprios médicos dentistas, porque vem a sua sobrevivência em termos económicos afetada com esta situação. Repare que os médicos dentistas são profissionais liberais, não têm direito a subsídios de desemprego ou outros e, portanto, a sua sobrevivência a vários níveis está em causa, e das clínicas e consultórios de medicina dentária, está em causa se o Governo português não prever medidas específicas para este setor ao qual foi decretada, e bem, repito, esta suspensão. E as medidas que propomos é que os profissionais liberais e os gerentes destes pequenos consultórios, pequenas clínicas, tenham medidas de compensação semelhantes ao que têm os trabalhadores por conta de outros. Portanto, neste momento de suspensão temporária, consideram que deveriam ser abrangidos por essas medidas que foram aplicadas aos trabalhadores independentes? Claro que sim. Desde o primeiro dia em que foi decretada esta suspensão até quando ela vigorar. Esperemos que seja vigor no mais curto espaço de tempo possível. Portanto, estamos todos ansiosos por voltar ao trabalho. A solução será reabrir e haver condições para que voltem a funcionar as clínicas. A solução é reabrir desde que haja condições em termos gerais para o efeito e que haja materiais de proteção adequados para o efeito. E não há uma previsão para a chegada desse material para as clínicas de medicina dentária? Não, cabe ao Estado português naturalmente assegurar. Eu acho que todos os profissionais de saúde se queixam do mesmo, nós também, de que efetivamente escasseia ou é mesmo inexistente o material de proteção individual que é imprescindível para a proteção da população e para a proteção do médico dentista. Portanto, daqui mais um apelo ao Estado português para que providencie no sentido deste material ser colocado à disposição dos médicos dentistas, que, faço-lhe notar, estão ansiosos por voltar ao trabalho, estão ansiosos por trabalhar. Eles não abandonaram os doentes, nem estão de férias. Estão em casa, muito preocupados com a situação, muito preocupados não apenas com a sua situação económica, que é um fator que não tem proteção individual nenhuma, mas também com os seus doentes, com os seus pacientes. Mas pela proximidade com o doente, não há um risco acrescido de propagação do novo coronavírus? Mas esse material individual protege totalmente? Protege, desde que seja o material adequado. Foi por isso que foi decretada essa suspensão em quase todo o mundo, porque efetivamente o médico dentista, quando está em contacto direto com o doente, tem um risco acrescido. Pela proximidade, nós atuamos na boca, pelo tempo em que estamos em contacto com o doente, que normalmente é um tempo bastante alargado, e também pela especificidade da nossa profissão, que liberta um conjunto de aerossóis e de substâncias que
tornam que a medida que foi tomada de suspensão fosse adequada para esta circunstância. Mas se tivermos a proteção adequada, estamos perfeitamente capazes, e cerca de metade dos médicos dentistas estão dentro do material que têm disponível a assegurar estas urgências para já à população em geral, protegendo-se e protegendo, sobretudo, os doentes nestas situações. E como já disse, esta situação traz consequências negativas não só para os médicos dentistas, mas também para os pacientes. Situações mais ligeiras podem evoluir para casos mais graves. Claro. Se não houver um atendimento nos próximos dias. Disse muito bem, estão-se cada vez mais a volumar e a acentuar essas situações que de início são ligeiras e depois passam a ser mais graves, mais urgentes, e eu não tenho dúvida nenhuma de que esta situação a manter-se sem a proteção adequada é uma situação que tende a agravar-se no tempo e, portanto, nós estamos cheios de vontade de atender as pessoas, de voltar ao trabalho. Precisamos de equipamento e precisamos, sobretudo, de algo que nenhum de nós domina, que é ter condições em termos de saúde pública, porque isto é uma questão de saúde pública, para que a pandemia e a situação a nível nacional se atenue e permita aos médicos dentistas e a outros voltar ao trabalho, fazendo notar que esta rede de clínicas e de consultórios é de enorme interesse público. Ela não existe no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, temos que assegurar que ela se mantenha capaz para não apenas agora, mas também do futuro, porque senão podemos, depois desta situação, acordar com uma situação muito complicada de falência de clínicas e de consultórios e do investimento que aí foi feito para dar assistência à população portuguesa. Muito bem. Orlando Monteiro da Silva, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Um bom dia.